Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão, vamos ver hoje sobre o propósito. Questão 729. Em que consiste o propósito? O propósito consiste em uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado e de empregar todos os meios necessários para o evitar. Então estamos vendo aqui os requisitos para uma confissão válida, não? Da parte dos penitentes até então. Aí vimos então, continuando, agora vamos ver o propósito de emenda. Tem alguns atos de contrição que diz, né, proponho nunca mais, firmemente nunca mais os ofender. Tem padres, essa gente modernista, elas acham isso um absurdo, porque eu já ouvi isso, hein? Diz que nós estamos falando uma coisa que nós não vamos fazer. Se for assim, hein? A gente não fala mais nada nessa vida. Mas o que acontece? Aqui temos que ter o desejo, por isso proponho firmemente, ou seja, no que depende de mim para que o pecado não aconteça, eu proponho. Agora, é verdade que existe a malícia. Quando há malícia é porque o pecador ama o pecado. Aí ele pode se confessar 1000 vezes, ele vai ficar entre 1000, 2000 confissões, 3000 e assim vai. Agora existe a fragilidade, pode haver 1000 quedas, mas ele se levanta. Uma coisa é cair porque escorregou por fraqueza, foi seduzido pela carne, pelo demônio, pelo mundo, e a outra coisa não é amar o pecado. Aí quando disser que propõe firmemente nunca mais pecar, se ama o pecado, ele está mentindo. Tentando mentir para Deus e mentindo para si mesmo, né? E para o padre que está ali diante. Porque ele ama o pecado e sabe que terminando a confissão ele vai fazer outro pecado e vai assim por diante. Então, não é isso que... Isso daqui invalida a confissão, hein? Se nós nos confessamos desse jeito, a confissão é inválida. Pode se confessar com São João Bosco, com Santo Cura d'Ars, mas se tem o amor ao pecado, não quer sair do pecado, serve o pecado, e ele vai continuar sendo bem tratado e maltratando a nossa alma, e não fazemos nada para o agredir, a nossa confissão é nulíssima. Ademais de sacrílega, porque vamos o quê? Profanar essa confissão que estamos recebendo neste momento. Então, o propósito consiste em uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado. Então, é o seguinte: eu, pecador, me proponho a não voltar a fazer as coisas que eu fiz. Porque tem pecados que nós sabemos muito bem que nós fizemos tal coisa, foi planejada as nossas maquinações para que acontecesse. Então, isso que eu proponho não fazer mais. Ah, mas aí foi fulano, terceiros, quartos, segundos. Não, eu estou falando da minha alma, do que eu me deixei seduzir, das falácias do demônio, das seduções da carne, da intempestuosidade dos vícios que eu me deixei levar. É isso que eu proponho não fazer mais. Por isso não é mentira. Por quê? Porque estou propondo uma coisa que está ao meu alcance fazer. Da mesma forma que eu fiz, eu poderia não ter feito. É a mesma vontade humana. Então, empregar todos os meios necessários para evitar a recaída. Que condições deve ter essa resolução para ser um bom propósito? Para ser um bom propósito, esta resolução deve ter principalmente 3 condições. Ela deve ser absoluta, universal e eficaz. Então, vamos ver cada uma delas. O que quer dizer um bom propósito? O que quer dizer o bom propósito deve ser absoluto? Quer dizer que o propósito deve ser sem condição alguma de tempo, de lugar ou de pessoa. Então é o seguinte, eu posso propor um exemplo totalmente fictício. Posso propor, a partir de agora, dizer sempre a verdade. Se alguém tem o costume de dar desculpas no fundo é mentira, hein? Vamos ser sinceros. Esse negócio de desculpa não é mentira maquiada de desculpa. Vou dizer a verdade. Até que aqueles que ficam vendendo coisas insuportáveis nos ligaram, aí os senhores vão dizer que não sou o Padre Leandro. Porque quer me vender, não sei, um plano de saúde. Não.
Eu não posso fazer uma condicional. Se eu tenho que vencer a mentira, é toda e qualquer uma delas. Entende? Não é até me perguntar, mas então eu vou ter que dizer tudo que me perguntarem? Não, por exemplo. Tem coisa que se chama segredo. A gente pode falar, olha, eu sei, mas infelizmente eu não posso lhe dizer. Simples. Ou tem coisas que as pessoas perguntam que nós não queremos dizer, nós podemos dizer, olha, isso é uma coisa pessoal, eu prefiro não comentar a respeito. Pronto, não precisa ser grosseiro, mal educado, um animal selvagem, simples. Agora, eu não posso colocar condição. Prometo não mentir ou não ser falso até que apareça fulano. Não. É em todas as circunstâncias que entrar este maligno vício, eu proponho resistir. Por isso se diz que é um propósito absoluto, sem condicionais. Os senhores me entendem? Perfeito. Então agora a segunda característica de um bom propósito. O que quer dizer que o bom propósito deve ser universal? Quer dizer que devemos ter a vontade de evitar todos os pecados mortais, tanto os que já tenhamos cometido no passado, como os que poderíamos cometer no presente e no futuro. Então, os senhores entendem que parece sutil. Assim, a questão condicional, ou seja, eu não posso fazer um propósito colocando condições. Ele tem que ser o quê? Em todas as circunstâncias que qualquer um pecado puder ser realizado, eu proponho não entrar nessa. Agora, o universal abarca todos os pecados do passado, os do presente e aqueles que poderíamos cometer. Então, eu já proponho firmemente não cometer aqueles, deixar de cometer os que tenho cometido no presente e reparar os que eu fiz no passado. Os senhores me entendem? Então aqui é o sentido universal, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, mas é no sentido que são todos e cada um deles. Porque o universal não abarca os particulares. Mas então aqui é ambas coisas, é universal e particular, todos e cada um dos pecados passados, presentes e os que no futuro poderíamos cometer. E o que quer dizer o bom propósito deve ser eficaz? O bom propósito deve ser eficaz, quer dizer que é necessário termos uma vontade decidida de perder todas as coisas antes que cometer um novo pecado, de fugir das ocasiões perigosas de pecar, de destruir os maus hábitos e de satisfazer a todas as obrigações lícitas contraídas em consequências dos nossos pecados. Então aqui, em outras palavras, o propósito não pode ser veleidoso. É um propósito frouxo, anêmico. É uma decisão eficaz, ou seja, é de convicção. Porque todos nós sabemos o que o pecado faz na alma da gente. Ninguém pode falar, Senhor, eu fui enganado pelo mundo, pelo demônio, pelo pecado. Foi porque quis e estava prazeroso no seu ledo engano. Mas já sabemos disso. Então, eu me proponho com toda a minha vontade já judiada, calcada, devastada pelo pecado, eu proponho não deixar isso acontecer de novo. Então, eu tenho uma questão que é uma coisa decidida. Não é assim, talvez... Não, sem veleidade. Tem que ser uma convicção da vontade que prontamente está decidida a não fazer certas coisas. E aqui entra outra coisa. Como o ato do propósito é um ato da vontade, quando ele é eficaz... E quando é necessário, ele se exterioriza. Então, por exemplo, uma pessoa que está decidida a não roubar mais. A questão do roubo é complicado, hein? Por quê? Porque se ela roubou, para ser perdoada por Deus, ela tem que restituir. Aí o que acontece? Mais aquele dinheiro que ela roubou, um exemplo fictício. Vou usar minha imaginação para os senhores não acharem que estou desenterrando. Eu esqueço, hein? Assim que, graças a Deus, não lembro de nem dos meus e nem dos pecados dos senhores. Mas imaginemos uma coisa assim. Alguém roubou um dinheiro e aquele dinheiro serviu para pagar
o acidente que o filho teve, foi para UTI e foi custeado com dinheiro roubado. É difícil arrepender disso, hein? Porque teve um mal tremendo, que em boa hora, com aspas, até as cordilheiras dos Andes, e voltando, indo até as muralhas da China, aí usou para uma coisa necessária. Como restituir uma coisa dessa? Primeiro tem que se arrepender. E se era um dinheiro que ele não tinha, ele, para ser perdoado por Deus, tem que restituir. É como canta a musiquinha do catecismo que vamos aprender. Se ao céu tu queres ir, não deves roubar nada. Se tens coisas roubadas, deves restituir. Ao céu, ao céu, ao céu quero ir. Pois então, um dia vamos cantar os 10 estrofes. Mas é complicado. Então a pessoa fala assim, padre, um exemplo, não? Seguindo, eu roubei. Tá bom, quanto? Tanto. Ah, matéria grave. Tá arrependido? Sim, mas tem que restituir. Ah, não posso. Gastei esse dinheiro com o meu filho que estava na UTI por um acidente. Então, ele tem que, diante de Deus, rezar para se arrepender. Porque o bem feito com o mal não é agradável aos olhos de Deus, hein? É abominável. O mal não trabalha para o bem. Por isso não podemos fazer o mal para servir o bem, nunca. Deus, que tem um laboratório magnífico no céu, ele sabe tirar coisas boas de coisas ruins. Mas o mal causa efeito. O mal faz o mal e o bem faz o bem. E é com esse que nós devemos trabalhar, com este bem, que como causa produz um outro bem. Então, aí, se essa pessoa não consegue se arrepender por causa da utilidade do seu pecado, tem que rezar, hein? E tem que restituir. Não fala, talvez eu restitua. Não, isso não é propósito. Tem que falar, eu proponho restituir. Quando eu puder, padre, é suficiente. No momento não tem, Deus sabe. Então pode levar 10 anos para ele conseguir aquele valor. Mas que leve os 10 anos e restitua da mesma forma que roubou. É simples. Não vai chegar lá, não, com... Olha, devolva os seus 15 mil reais que eu tinha pego... Não. Sua fama, da mesma forma que roubou, com todas as suas maniobras para isso, faça as mesmas para a restituição. Pois então, mas esse propósito tem que ser eficaz, porque se não for eficaz, a sua confissão é inválida. E pode estar no confessionário do cura d'Ars, inválida, porque são disposições do penitente que ali está de joelhos que ele deve ter. Aqui também perder amigos. Este é o grande drama da juventude que oscila entre Deus e o mundo. É verdade que todos os que vão ao pecado vão porque querem. As pessoas podem nos induzir, podem tentar nos seduzir, mas nós nos deixamos seduzir e nos deixamos induzir. Por isso é um pecado nosso. Sim, mas tem pessoas que por falta de muitas coisas, elas têm que dizer tchau para certas amizades, porque ou vão para o inferno com elas, ou vão para o céu sem elas. E tem que dizer tchau. Isso é muito ruim, é difícil. Às vezes é amigo da infância, amiga que está telefonando insistentemente. Durante o catecismo, a bola de cristal dela não está funcionando bem. Mas temos que dizer tchau. Até no telefone. É sempre assim. Paciência, o que vamos fazer? No dia de trevas, todos estarão enfiando o cabo do carregador na vela para carregar o celular. Eu tenho certeza desse. E não vai carregar, isso é graças a Deus. Temos que dizer tchau, às vezes são objetos, por exemplo, coisas idolátricas. Ganhei um Buda da avó. Isso é um absurdo. Padre, mas é de porcelana chinesa. É muito simples. Você pega assim, você sobe na sacada lá em cima e você joga, só abre a mão assim, aquela coisa gorda, é a lei da gravidade, da fé. Destrói tudo, pode ser de porcelana, mas é de porcelana chinesa, padre, é caro, pois é. Um dia o diabo vai visitar a casa que tem as coisas dele e ele vai entrar na sua casa porque tem um Buda que lhe pertence. Tchau. A porcelana chinesa nada contra, tem coisas belas. Mas quando é um Buda ou várias estupidezes de superstição, se quebra, se não tem coragem,
Eu não tenho nenhuma dificuldade de quebrar nenhuma porcelana chinesa. Ao ver a insistência de certas ligações, seria bom agora ter um bunda para jogar no chão, né? Para descarregar a raiva, mas não temos, graças a Deus. Então, o propósito é assim, eu proponho e eu estou decidido a quebrar com tudo e destruir tudo e dizer tchau a todos que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu vou cair no pecado amanhã do mesmo modo. Os senhores entendem? Este é um desejo eficaz. Que se entende por mau hábito? Por mau hábito, entende-se as disposições adquiridas para cair com facilidade naqueles pecados aos quais nos acostumamos. Um mau hábito normalmente é chamado de vício. Porque assim como um bom costume de fazer boas coisas é chamado de virtude, não? Aí todos os costumes ruins, maléficos, com conotação moral, são chamados de vícios. Então, por exemplo, quem tem o costume de mentir, então tem o vício da mentira, que é o mau hábito de mentir. Quem tem o costume de, o hábito de se deixar levar pela ira, tem o vício da ira. Não é porque irritou uma vez ou outra, que é um iracundo, não. Quem se deixa arrastar constantemente por esta paixão. Então é que, como os vícios, os vícios e as virtudes são o que? Repetição de atos. Nós nunca vamos conseguir vencer um vício, que já é um costume, se nós não fazemos atos contrários a eles. Então, por exemplo, se quem tem o vício da gula, um vício, se ele não praticar a temperança em cada momento que ele estiver à mesa, ele nunca vai ser uma pessoa templada. Vai ser um glutão. Então, a mesma coisa a paciência, a ira. Eu nunca poderei ser paciente se em cada momento de ira eu não refreá-la. Vocês entendem? Aqui é mais do que disse uma estupidez por ira. Não, isso é um ato de pecado de ira. A outra coisa é viver baixa emoção desta paixão ou deste vício. Então, quem está decidido a vencer as paixões deve necessariamente fazer os atos contrários, aí praticar as virtudes. E aí é em cada circunstância. E aí o que vai acontecer? Em cada circunstância, fazendo o ato contrário ao pecado, ele vai adquirir a virtude que vence aquele vício. Se for a gula, a temperança. Se for a ira, a paciência. Entende? Se for a luxúria, a castidade. Então, por exemplo, um luxurioso não vai vencer a luxúria porque veio um raio místico do céu e o fez blindado em castidade como um São Luís Gonzaga. Não vai acontecer isso. Ele vai ter que praticar castidade em pensamentos, palavras e obras cada dia, em cada instante, cada momento, até enfraquecer a luxúria e robustecer a castidade. É assim que funciona. Tira a luxúria, ponha gula, ira, inveja e todas essas mazelas conhecidas. Então, quem propõe está disposto a cada circunstância. Não quer dizer que em cada circunstância fará, porque existe a fragilidade do homem, mas ele está disposto no que ele pode fazer, sim, ele está disposto. E é isso que importa. O que devemos fazer para corrigir os maus hábitos? Para corrigir os maus hábitos, devemos vigiar a nós mesmos, fazer muita oração. Oração. Rezar, porque não é somente eu engolir um sapo ou uma lagoa inteira, porque não é digerível semelhantes anfíbios se não for com muita reza. Porque o ser humano se cansa, a gente tem um sistema nervoso que funciona muito bem, então tem um momento que a gente se cansa e só Deus pode dar uma dose que robusteça esse sistema do homem, porque no ser humano tudo tem um limite. Por isso nós temos que rezar, seja para vencer qualquer pecado. Rezar. Depois, confessar-nos com frequência. Mas é assim, é rezar, como diz o catecismo, porque ele diz cada coisa no seu devido lugar e depois se confessar com frequência. Porque tem quem confessa com frequência e não reza. E tem quem reza e não se confessa com frequência. A frequência é a que Deus permitir, segundo a sua providência. Ter um bom diretor sem mudá-lo.
Ou seja, aqui é mais fácil, porque os senhores têm poucas opções. Isso a crise ajuda em certas coisas. Mas, eu digo assim, em outros lugares, quando tem muito padre, é uma bênção de Deus por um lado, mas o ser humano e o demônio é muito podre. Conseguimos estragar as graças e torná-las em desgraças, não? Quando tem muito padre, um pecador malandro mesmo, sabe o que ele faz? Ele peca, confessa com um, aí dá bom. O padre fez o que fez. Peca de novo, confessa com outro. Aí se um padre que aplicou bem a sua teologia moral e negou a absolvição, sabe o que ele vai fazer? Ele vai confessar na paróquia vizinha. Mas aí chega lá, o padre fala o quê? Padre, por isso tem que dizer, minha última confissão foi tanto tempo, cumpri a penitência, recebi a absolvição e cumpri a penitência. Se disser, recebeu a penitência, recebeu sua absolvição? Não, por quê? Aí o outro padre vai negar também. Aí o que ele vai fazer? Vai a outro padre, até encontrar um laxo. Aí encontrando um laxo, ele vai fazer igual um parasita, ele vai ficar com aquele. Aí só misericórdia, 3 Ave Marias, ele te absolva pecado e instruis. É assim que funciona, hein? Então, a igreja, que é nossa mãe e conhece muito bem como nós somos, pede para que tenhamos um confessor fixo. É verdade que numa necessidade se confesse com um padre válido que aparecer na frente dos senhores. Mas nós precisamos, igual ao corpo, todo mundo tem o seu cardiologista. Quando somos crianças, a nossa mãe tem aquele pediatra que cuidou da gente desde o princípio. E assim a nossa alma precisa daquele confessor. Pode mudar, mas tem que ter uma razão séria. Agora precisa, porque evita essa malandragem de sair mariposeando de confessionário em confessionário, porque quem obra assim não quer vencer o pecado, que é uma dose anestésica na sua consciência, comungar, porque todas as almas pias estão na fila da confissão, ele também quer, da comunhão também, e depois a vida segue longe dos olhos pios, ele vive muito bem aos olhos do mundo e das mazelas. Então tem que ter cuidado com isso. Isso é muito comum, hein? Infelizmente. E não só em adolescentes, mas em muitas almas que carecem de seriedade. Isso é um problema. E pôr em prática os conselhos e remédios que ele, ou seja, o diretor, propõe. Por isso os senhores vão ver aqui, isso é catolicismo puro. Ninguém é médico de si mesmo, hein? Porque isso daqui serve para mim, que sou padre, preciso de um confessor fixo, que faça a mesma coisa que nós fazemos com os senhores, faça com nossos sacerdotes. E os sacerdotes fazem isso com os senhores também. Serve para todos nós aqui, hein? E isso é importante porque se a gente fica mariposeando de confessionário em confessionário só para conseguir uma absolvição, nós não entramos a fundo da nossa alma que o pecado cria raízes, hein? E profundas e desfiguram a nossa alma, e não esperemos que uma absolvição restitua milagrosamente tudo isso. Por quê? Porque nós não deixamos. É somente cortar o capim pelas folhas, e ele, primeira chuva, todos brotam vigorosamente. É isso que acontece. Então, um confessor vai realmente arrancar o mal pela raiz. Cada um com a sua prudência, do seu jeito, com as graças que Deus lhe dá, mas isso que deve ser feito. Que se entende por ocasiões perigosas de pecar? Por ocasiões perigosas de pecar, entende-se todas aquelas circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoa ou de coisas que pela sua própria natureza ou pela nossa fragilidade nos induzem a cometer algum pecado. Então aqui é o seguinte, existem ocasiões que para todos os mortais é uma ocasião de pecar. Lhes dou um exemplo, uma casa de uma vida. Seja para quem for entrar ali, mesmo que não faça nada que aquilo ofereça, vai comprar uma água com gás. Ele já entrou numa ocasião de pecado, mesmo que ele tenha comprado sua água com gás e saído dali, diante de Deus, ele pecou. Tá, padre? Isso é um absurdo. Não, absurdo é comprar água com gás da casa de uma vida, a começar. E quando não há um lugar digno, vemos que há certas ruas cheias de mazela, nós não andamos por ali. Se temos que andar porque é o único caminho,
baixa a cabeça e anda e Deus protege. Mas tendo outros lugares, eu me submeter a um lugar de pecado, eu estou expondo a minha alma àquele perigo. E ao expor aquele perigo, é como se eu houvera cometido o que aquele lugar me oferece. Entendem? Mesmo que não aconteça nada, ninguém saiu com nenhuma dessas mulheres aí públicas, mas esteve na casa delas, na onde elas trabalham e servem um pecado. Não pode. Um exemplo. A mesma coisa, uma ocasião de pecar para todos os mortais. Vamos pensar em outra, que não seja de conotação tão vil. Uma contra a fé, por exemplo. Uma pessoa que vá a um centro espírita. Ah, mas eu fui somente para saudar a minha tia que é catimbozeira. Pois é, você entrou na casa do demônio. Você colocou a sua fé em risco. Ah, mas eu não tomei passe nem fiz nenhuma daquelas estupidezes. Mas o seu corpo e sua alma foram voluntariamente ao lugar que ele é serviço do diabo. Então você pôs a sua fé em perigo. Pecou. Pecou. Simples. Como se tiver consultado os médios, pecou. Não pode. Porque aquela casa oferece o quê? Pecados contra a fé. Isso serve para a igreja evangélica, serve para a igreja católica, entre aspas, brasileira, todas as heresias, seitas e mazelas. Se aquele lugar, a natureza dele é de seita, é de pecado, de mazela, e eu vou lá, não tendo a menor necessidade, eu peco, porque me expus à ocasião de pecado. Agora, aí um curso de teologia moral. Existem ocasiões necessárias. Vamos supor que no caso de entrar num templo espírita, seja um bombeiro. Se fosse, por isso o padre não é bombeiro. Reduzido a cinzas, eu não apagaria. Deus sabe quem chama para bombeiro. Mas ele tem que apagar o fogo. Ele entrou lá, tem um monte de demônios, imagens, estupidez, oferendas, entrou num terreiro de macumba, incêndio. É muito provável que aconteça, que ele acende tantas coisas, tantas estupidezes. Mas então, ele pecou? Não, porque a profissão dele é apagar fogo. Lá estava em chamas, ele apagou, não pecou. Agora outro vai fazer qualquer coisa que não é necessária, não é da sua profissão. Vai por uma amizade, por um convite, uma estupidez. Aí, esta circunstância, para este sujeito e para todos os demais, não é necessária, então pecou. Agora, um bombeiro que apaga o incêndio dessas casas, desses lugares, não peca porque é a profissão dele. Então, isso o exime desse pecado. Agora, existem ocasiões que é a fragilidade do sujeito. Então, por exemplo, uma amizade boa pode acontecer, até honestamente, entre uma mulher, mas aquele homem está com um olhar romântico para sua amiga e está fazendo mal para sua alma. Ela é uma pessoa correta, modesta, piedosa, muito bem. Mas ele que está estragando essa amizade com seus pensamentos e etc. Um exemplo. Então, para ele, essa pessoa lhe faz mal, mesmo ela sendo excelente. O que ele tem que fazer? Se afastar dela. Entende? Aí é uma questão de quê? De uma circunstância, ocasião de pecado que é subjetiva. Para mim, é de fragilidade, mas para o comum dos mortais, essa pessoa não é nenhum perigo. Então, como devemos buscar o bem da nossa alma, mesmo essa pessoa sendo pia, santa, virtuosíssima, se afasta. Vocês me entendem? Perfeito. Então, por ocasiões de pecado se entende todas as duas. A que para todos é ruim, né? E aqueles que para nós, subjetivamente, também é ruim. Né? Temos que fugir de ambas. Somos gravemente obrigados a evitar todas as ocasiões perigosas? Responde o catecismo. Somos gravemente obrigados a evitar as ocasiões perigosas que de ordinário nos levam a cometer pecado mortal e que se chamam ocasiões próximas de pecado. Então, porque as próximas de pecados, como essas que eu mencionei, essa casa de uma vida, esse templo de qualquer estupidez, é uma ocasião próxima. Agora, existem ocasiões que são remotas. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo.
um vendedor de revistas. Hoje, eu preciso atualizar meus exemplos, né? Hoje o pecado está dentro do celular. Antigamente alguém tinha que comprar uma revista maligna, vencer a vergonha e um monte de coisa. Hoje está dentro dessas coisas. Pois então, vamos a 20 anos atrás, 30. O vendedor de revista, ele tem que vender o que está dentro da barraquinha dele. Há um sistema do demônio, hein? Mas vamos fazer assim. Ele pode, em vez de colocar no vidro lá as coisas malignas, ele pode ocultar essas revistas. Então ele está fazendo o quê? O que é próximo de pecado, ele está dificultando a difusão disso daí. Faz remoto. Ou um farmacêutico que tentasse não vender anticoncepcionais, se isso for possível, e preservativos. Ou deixasse lá de trás do balcão, não sei aonde, menos visível possível para que não atiçar a procura, vamos supor isso. Então faz o quê? Algo próximo, ao dificultá-lo, faz remoto. Pois então, quando as ocasiões são necessárias, deve-se fazer isso. Agora, se são próximas e não são necessárias, somente a fuga é o remédio. Entende? Que deve fazer quem não pode evitar alguma ocasião de pecado, quem não pode evitar alguma ocasião de pecado, diga ao confessor e siga os conselhos dele, que é exatamente isso que acabo de dizer. Aí o padre, quando é possível, vai tentar fazer uma ocasião próxima remota. Aí cada ocasião tem suas artimanhas de fazer o pecado ser dificultado. É colocar um freio no que aquela ocasião impele, entende? Bom, aí o Divino Espírito Santo ilumina. Que considerações nos auxilia a fazer o propósito? Para fazermos o propósito, auxilia-nos as mesmas considerações que servem para excitar a dor, isto é, a consideração dos motivos que temos para temer a justiça de Deus e para amar a sua infinita bondade. É o seguinte, a infinita justiça de Deus, que nós sabemos porque Ele disse que nós vamos render conta de tudo. E nosso Senhor disse até das nossas palavras ociosas. Não haverá conversa, sílaba e qualquer palavra que não vamos render contas a Deus. Tudo, pensamentos, desejos, tudo vamos render conta a Deus. Então, diante disso, nós sabemos que nós não podemos enganar a Deus. Mesmo que tentamos, é uma estupidez tremenda. Então, diante da justiça divina, a nossa alma fica escancarada, nua e com as suas chagas expostas para serem curadas por Deus. Então, nós não tentamos camuflar, nos desculpar e toda essa estupidez, porque isso é caso psiquiátrico. Realmente, é uma loucura do homem moderno. Não existe justificativa para o pecado. Temos que ser sinceros, ou foi a nossa malícia, ou foi a nossa fragilidade. Foi a nossa malícia, vamos nos converter. Se foi a nossa fragilidade, vamos nos robustecer com a graça e com as virtudes. E simples assim, não existe outra coisa. Isso é muito importante. E depois, a bondade de Deus, porque nosso Senhor morreu na cruz não foi para a nossa condenação, foi para a nossa salvação. E a expiação que nosso Senhor fez não é somente capaz de salvar todos os homens de Adão até o último que morreu, mas se Deus criara infinitos homens, a paixão de Cristo seria suficiente e ainda muito mais para salvar infinitos homens. Então Deus não pagou nossos 3.000 de dívida com 3.000 de sangue redentor. Não, de 3.000 que devemos, Ele pagou o que? Infinito por cada um de nós. Então essa é uma bondade extrema. Porque o tamanho da bondade de Deus é o tamanho da sua justiça, infinita. Então não é para se desesperar, mas saber que Deus é infinitamente justo, e tampouco é para cair no desespero, porque a sua infinita bondade é do tamanho da sua infinita justiça. E aí temos o quê? Confiança, que é o distintivo do católico para o protestante. O protestante se fia na fé, crê e depois está tudo resolvido. Nós nos fiamos na fé, na graça, sabemos que temos que render conta a Deus, porque Deus é remunerador, que sabe dar o céu aos bons e o inferno aos maus, e nós sabemos o que fazemos e o que merecemos, aí nos fiamos na bondade de Deus, espiando a sua divina justiça e andando sempre nos eixos, nos mandamentos da lei de nosso Senhor.